Para passar em concurso público, não adianta ser aquela pessoa que sabe mais, tem a vocação para ser servidor público, ou que estudou com os melhores materiais. Essa pessoa tem muita chance de passar. Só que aqueles primeiros colocados busca algumas estratégias a mais para ganhar um pontinho, 2 pontinhos a mais que vai avalancar a sua nota. Aquele usa umas estratégias para ter que estudar menos, mas ter mais eficiência. Eu mostrei isso no vídeo passado. Se você não assistiu o vídeo de ontem, tá perdendo lá, eu ensinei como ganhar mais ponto em informática, mesmo você já sabendo a matéria. Isso aí que faz a pessoa ficar em primeiro lugar e não. No vídeo de hoje eu vou te mostrar que 75% dos pontos da sua prova é só português e matemática. Você fazer o beabá dos outros, esse 75% vai para 80%. Quer ver? Vamos fazer uns cálculos bobos aqui para descobrir se português e matemática é o suficiente para você passar nesse concurso do Correio ou não. Olha só esses cálculos. Pegar uma calculadora, esse aí é o edital, tá na tela aí o edital, seu edital do concurso, tá? Tô tirando diretamente da fonte. Segundo o nosso edital, teremos 15 questões de português e cada uma valendo o quê? 2 pontos. Então fazer 15 vezes 2 dá 30. 30 pontos só português. Nossa prova tem o quê? 50 questões. 15 delas só português. Nossa prova vai valer 60 pontos. 30 pontos é só português. Opa, 50% dos pontos é o português. Então você tem que focar agora muito no português. Muito mesmo. Você não pode errar nenhuma questão de português. Aqui vale mais pontos da prova. Mas a segunda matéria que vale ponto também seria a matemática. Se a gente for olhar aqui, teremos 10 questões de matemática valendo 1,5. 10 vezes 1,5 é 15 pontos. Somando com os 30 de português é 45 pontos. 45 pontos em 60. Isso equivale a 75% da pontuação da prova inteira nessas duas matérias. Isso quer dizer que numa prova com 60 questões, apenas 15 não é português e matemática. Então eu vou estudar só português e matemática? Não. Você tem que olhar aqui embaixo também, olhando aqui no 9.13, tá falando aqui que você tem que tirar uma pontuação mínima em cada matéria. Ou seja, se você tem que acertar no mínimo 12 pontos, não é 12 questões em português. Das 15 de português, você não tem que saber 12, você tem que tirar 12 pontos. Se cada questão vale 2 pontos, você tem que acertar 6 de português. É menos da metade, ao mínimo, mas com o mínimo você não passa, né? Você viu, eu falei, vamos focar em português e matemática, que a gente vai acertar 45 pontos e vai passar. Então, quando você chega nas outras matérias com a informática, o mínimo dela é 2 pontos. Ah, já deu só 2 pontos. Se eu chutar tudo A, são 10 questões, eu vou acertar aqui, ó. Tem 10 questões de informática. São 4 alternativas. A, B, C, D. Das 10, se eu chutar tudo A, não é possível que não vai sair 2A e eu vou tirar esses 2 pontos. Do mesmo jeito, só que você tem que olhar que cada questão de informática vale meio. Então não adianta você chutar tudo A, com certeza acertar 2 ou 3 questões, mas 2 ou 3 questões não dá 10 pontos. Olha só, meio ponto mais meio ponto é 1. Mais meio é 1,5, mais meio é 2. Você precisa acertar 4 questões de informática. Para chegar aqui, ó, a 2 pontos. É muita questão para você ganhar pouco ponto. No conhecimento gerais, a mesma coisa, você dá 4 questões para dar 2 pontos. Em ética, você tem que acertar só 2 questões, cada um vale 1 ponto. Ah, mas já tem. Então, se eu conseguir esse mínimo, que é menos da metade das questões, ou seja, tem que acertar 4 só de informática em 10. Dá para passar? Vamos fazer uma outra conta. Opa, aqui é o nosso edital de novo. Cadê a calculadora? Achei. Eu falei, já tem 45 pontos do português e matemática. Se eu acertar o mínimo da informática, que é mais 2 pontos, ó, mais 2 pontos, dá 47. O mínimo agora do conhecimento gerais, que é 2 pontos, dá 49. O mínimo da ética, que é 2 pontos, dá 51 pontos em 60. Opa! Em 60 questões, eu estou acertando aqui 51. Opa, estou quase gabaritando a prova, então eu entro. Eu vou falar com você, no concurso dos Correios, a gente pode comparar com o concurso do INSS. Muita gente acertou lá 80%, 85%,
e não entrou. Porque é um concurso com 1 milhão de pessoas fazendo essa prova. Então é um concurso que você tem que acertar. Quem acertasse na faixa 85, algumas regiões vão entrar. Outras, porque poucas vagas, que é dividido o Brasil inteiro, é 90% para cima. 51 pontos, você acertando o mínimo de cada uma dessas matérias, vai dar o seguinte, ó. Se 60, regra de 3, 60 é 100%, 51 é quanto? Vamos multiplicar cruzado, é a mesma coisa se fosse 51 vezes 100 dividido por 60. É 85%. Então sim, se eu gabaritar português, gabaritar matemática e tirar o basicão das outras matérias, eu estou acertando 85% da nota. Algumas regiões você vai entrar, algumas não. Não vai. Você precisa de 90%. Para você acertar 90%, ao invés de acertar 2 de cada um, eu teria que acertar pelo menos 3 de cada um. Sabe por que é 3? E 3 de cada um, você teria os 45 pontos que é português e matemática, mais 3 de ética, mais 3 de informática, mais 3 de conhecimentos gerais, dá 54. 54 vezes 100 dividido por 60, dá 90. Só que, para eu acertar 3 pontinhos em informática, não é acertar 3 questões, é acertar 6. Então, para que eu consiga passar no concurso dos Correios, não adianta eu focar só no português e na matemática. Vou tirar um notão? Vou. Só que eu tenho que acertar 60% das 10 questões de informática. 6 eu tenho que acertar para chegar aos 90%. Das conhecimentos gerais, das 10 questões de conhecimentos gerais, eu tenho que acertar 6 para chegar aos 90%. Das 5 de ética, eu tenho que acertar 3, que é mais da metade, também, para dar os 90%. E das português e matemática, isso se eu conseguir gabaritar, acertar todos os português e todos os matemática. As questões de são fáceis, sim, mas se você colocar uma questão difícil lá, você não gabaritar elas, já foi pro saco. Você tem que aprender todas as matérias. Então não vai pensando que vai ser um docinho, porque vai ter muita travessura na hora dessa prova. E a gente tem realmente que estudar uma por uma. Por isso eu estou trazendo aqui questões de português, matemática, informática, conhecimentos gerais e tudo que você precisa para o concurso. Para não chegar na hora da prova, você está lá tanto com português e matemática e não passar. Para chegar na hora da prova, você gabaritar a matemática, gabaritar o português, acertar mais de 80% da prova e não ficar com a vaga. Então vamos estudar, gente. Arranje o material, seja o meu, seja de outro. O meu está com promoção lá de R$167. Mas para quem está assistindo esse vídeo aqui, eu sei que você está muito preocupado com isso aqui. Vai procurar lá no Instagram, Concurseiro Nômade. Não vou colocar o cupom de desconto aqui, senão vai gerar assim 10 mil cupons de desconto. Não, eu quero apenas para as pessoas que realmente estão comprometidas a passar nesse concurso. Procura lá no Instagram, Concurseiro Nômade, e pede: Jardel, assisti seu vídeo lá no YouTube, você falou que me dá um cupom de desconto. Na mesma hora eu vou te passar um cupom de desconto lá. O concurso já está mais barato, R$167, você não acha em lugar nenhum. Divide em 10 vezes, ou seja, não vai dar nem R$17 por mês. Você já tem um curso completo, com português, matemática e informática. Ah, mas eu quero estudar só no YouTube. Estuda só no YouTube, então. Ah, eu já tenho assinatura de site de questões. Estuda no seu site de questões. Só que eu quero que você estuda tudo. Não vai focar só no português e na matemática, não. Esse negócio eu já vi vídeos aí, eu tô gravando isso aqui, porque eu vi alguns vídeos aí no YouTube, o pessoal falando nisso. Ah, mas é 80% dessa prova, 70% dessa prova. Sim, mas se você não tirar o mínimo para passar em cada uma, ó, o mínimo embaixo, você dá 4 de informática, 4 de conhecimentos gerais e 2 de ética, você vai ser, aqui ó, eliminado. Aí na tela aí, ó, o 9.1.4 embaixo aí. Você será eliminado. Eliminado mesmo. Não quer nem saber se você gabaritou as suas matérias, não. Se faltou uma questão, se você acertou aí, ó, das 4 que você precisa, você acertou 3 de informática, 3 de informática dá 1, 2, 3 pontos. Você precisa, não, 3 de informática, cada uma de informática vale meio ponto, vai dar 1,5 ponto. Meio mais meio, 1,5 ponto. Tá vendo? Precisa dar 2, precisa dar 4 questões para dar 2 pontos. Então,
Vamos estudar informática? Vamos estudar português? Eu estarei aqui para te ajudar. Tem meu outro canal lá de inteligência artificial, que eu falo que eu estou treinando ela para colocar mais questões aqui. Eu não dou conta de colocar 10 vídeos por dia, mas lá a inteligência artificial consegue fazer isso. Então vai lá, assiste meu outro canal também, se você não tem condições de comprar um curso. Mas o que você não pode fazer é deixar chegar dezembro e querer estudar tudo em cima da hora. Vai passar nesse concurso que aqui tem uma constância. Olha a sua pontuação. Ó, total da prova, mínimo exigido, 30 pontos. Mas se você tiver o mínimo, 30, você viu? Eu falei com 51 pontos, que é 85% da prova. Eu acho que muita gente não vai ser chamado. Então não foca no mínimo, foca no máximo. Foca em chegar na prova, acertar no mínimo 54 questões. E para isso, o que seria uma ideia melhor? Qual que é a matéria mais fácil que a gente tem aqui, sem ser o português e matemática? A ética. A minha estratégia. Olha só como se você gabaritar a ética. Ética é 14 páginas só. É de graça no site dos Correios. Se você for muito bem em português, muito bem em matemática, a gente viu que é 45 pontos. Ética vale 5 pontos, são só 5 questões. Dá para gabaritar que a matéria é muito fácil. Já está com 50 pontos. Agora, se você tirar o mínimo da informática, que é 2 pontos, e o mínimo do conhecimento gerais, aí já está com 50 pontos. Aí você já está com 90% da prova. Olha a belezinha. Aí sim, uma matéria boa. Vou focar em gabaritar português, matemática e ética. Essas 3 eu tenho que gabaritar, porque ética é a matéria mais fácil desse edital. Não tem como, se a pessoa ler aquele negócio lá umas 4 vezes, fazer algumas questões de ética, não gabaritar. Tá? Ética, gabarita. No meu outro canal de inteligência artificial tem várias questões de ética lá. Foca nela. Tá ok? Porque aí, sim, só que não é para não deixar de estudar informática, não. Porque mesmo assim você tem que acertar 4 de informática. Mesmo assim você tem que acertar 4 de conhecimentos gerais. Tá legal? Então até a nossa próxima aula. Próxima aula eu vou tentar trazer aqui para vocês também alguns macetes de matemática, outros aqui de conhecimentos gerais, tá legal? E você já tem nosso curso, hoje colocarei mais aulas lá, tá? A semana passada eu coloquei 5 de informática, já tem tudo lá, né? Mas eu tô colocando mais, agora só da banca IBFC. Vou terminar colocando mais umas 5 agora de informática pra gente fechar a informática só com a banca IBFC e também agora tentar fechar o português e assim por diante. O curso, eu sempre estarei colocando mais aulas lá até dezembro, para você sempre estar fazendo revisões, tá? Que eu quero a sua aprovação o mais logo possível.